Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o programa na TV de Nossa Senhora para que você se informe e forme a sua opinião. Hoje o nosso programa vai falar sobre a saúde daqueles que a gente espera que tenham isso em excesso. Porém, é justamente entre os jovens que estão grandes preocupações de médicos e gestores de saúde. Entre pessoas com menos de 30 anos, é cada vez mais comum o surgimento de doenças que só eram esperadas depois dessa idade. A cada ano, surge um considerável número de casos de acidentes vasculares cerebrais, de problemas cardiovasculares e também de doenças psicológicas. O que está acontecendo com essa parcela da população que se esperava ser mais saudável? Será que isso é responsabilidade, é culpa dos novos hábitos? Como prevenir e tratar esses problemas? Para falar sobre isso, os nossos convidados para o programa de hoje são Camila Ribeiro, psicóloga, que atua há mais de 7 anos na rede de hospitais São Camilo, com foco em saúde mental no âmbito hospitalar e abordagem humanizada para atender à subjetividade e à singularidade de cada paciente e familiares. O atendimento é realizado em todas as unidades da rede, como UTI adulto, infantil, pediatra, clínica médica cirúrgica e oncologia. Camila, boa noite, viu? Obrigado pela presença aqui com a gente. Boa noite, eu que agradeço aí a oportunidade de participar do programa e falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante. E também participa aqui com a gente Silvio Giopato, cardiologista e mestre em cardiologia pela Unifesp. É diretor do Laboratório de Hemodinâmica do Hospital das Clínicas da Unicamp, coordenador médico dos Laboratórios de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Vera Cruz, em Campinas, Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba e São Vicente de Paulo, em Jundiaí. Silvio, boa noite, viu? Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Olá, Guilherme, boa noite. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar com você e todos os que nos assistem para tratar de um tema tão importante que preocupa demais, que é a saúde dos nossos jovens, né? E a gente agradece a vocês mais uma vez pela presença, por nos ajudarem a conversar com quem está em casa sobre esse tema que, como o Silvio disse, preocupa tantas pessoas, médicos e também familiares, né? Com certeza tem muitas pessoas em casa que estão nos assistindo, que tem aí um filho, um neto, um sobrinho e que, porventura, pode passar por algum desses tipos de situações, de problemas que a gente vai falar aqui no programa hoje. E é para você que a gente quer que esse conteúdo seja instrutivo. Por isso, queria começar falando, já recorrendo à ajuda da Camila, porque naturalmente quando a gente fala de saúde do jovem hoje, Camila, vem à nossa mente a questão da saúde mental, né? É uma pauta que está muito em alta hoje com toda a população, em todas as faixas etárias, mas que tem chamado a atenção entre os jovens, né? Sim, exatamente. Até após aí o início da pandemia, acho que isso ganhou muita relevância porque os jovens acabaram tendo aí muitos casos de ansiedade e depressão, porque o isolamento social, a falta da interação ali com os colegas na escola, ficarem mais restritos, nós vimos vir à tona muitos casos de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes. Dentro do âmbito hospitalar, nós vimos durante esse período de pandemia muitos jovens e até crianças hospitalizadas com dores no peito, com taquicardia, falta de ar, e quando os médicos faziam todos os exames, iam a fundo ali procurar um diagnóstico, observavam que não tinha alterações, né, em exames clínicos, e sim era o de fundo emocional, o estado de ansiedade aí que essas crianças e esses jovens têm apresentado, né? A pandemia acabou trazendo à tona, mas a gente vê que desde 2019 os jovens têm apresentado aí casos importantes de ansiedade e depressão. Acho que a gente pode até ter uma ligação aí com a internet, né? Com a era tecnológica, o quanto esses jovens já são mais ansiosos e que as crianças também têm muito acesso a redes sociais, a jogos, vídeos, e tudo isso pode colaborar para a piora desses sintomas de ansiedade e depressão.
Camila, você até falou dessa relação, possível relação com a internet. Daqui a pouco eu queria que a gente aproveitasse esse tempo também para identificar mais algumas das questões que podem causar esse tipo de problema e essa preocupação com a saúde dos jovens hoje. Mas você falou sobre esses sintomas, né? Queria que você nos ajudasse, então, a ilustrar também para quem está em casa, que a gente sabe quando falamos hoje de saúde mental, ainda é um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, têm até um desconhecimento, né? Então, pensa que é coisa da cabeça, está fazendo cena, e não é bem assim, né? Então, quais são esses sintomas, principalmente que os jovens têm manifestado e que são indícios de uma crise de ansiedade ou, quem sabe, até de um problema mais grave como depressão? Sim, é importante a gente ressaltar, porque muitas vezes a criança, o adolescente, o jovem, ele não vai falar muito sobre seus sentimentos e emoções. Claro, temos exceções que acabam conversando com os pais. Muitas vezes esse jovem ele vai trazer essa queixa para um amigo mais próximo, mas o que os pais podem observar? Qualquer alteração comportamental. Aquele jovem que não era tão calado, né? Que era divertido, sempre conversando, e aí isso daí muda de uma hora para outra, é um fator importante a ser observado. Muitas vezes aquele jovem, ou ele está comendo demais, ou ele está comendo de menos, sempre o excesso, ou ele dorme muito, ou ele dorme menos, ele passa ali a ter hábitos que não são saudáveis, muitas vezes acaba se alimentando das besteiras, né, que a gente fala, né, e a gente tem que observar qualquer alteração comportamental nesse jovem que chame a atenção desse pai e dessa mãe. Porque muitas vezes eles não vão falar, vão ficar lá quietinhos no canto deles, mexendo no celular, vendo série, mas o pai e a mãe, ele vai saber que tem algo diferente. E também o rendimento escolar é importante observar se teve uma queda, né? Como que esse jovem tenha reagido, com irritabilidade. A ansiedade altera muito sono e apetite, então acho que é bem importante e relevante observar esses pontos. Agora, Silvio, queria te chamar para essa conversa já então, porque a gente fala bastante hoje em dia dessa questão da saúde mental, né? Como falei com a Camila no começo, é uma preocupação não só acerca dos jovens, dos adolescentes e das crianças, mas da população como um todo. Agora também tem uma questão da saúde, uma pauta que é antiga, que é o cuidado com o nosso coração. E o número de jovens com problemas, com doenças cardiovasculares também tem aumentado, Silvio? Guilherme, o que acontece? Nós começamos a ver com uma frequência maior a busca pelas unidades de saúde de jovens com doenças cardiovasculares, em especial o infarto. E o que acontece? Nós vivemos um momento da sociedade, como a Camila citou, bastante complexo, né? Estamos tentando sair de uma pandemia, isso afastou as pessoas ficaram confinadas por questões de saúde pública e trouxe à tona uma série de problemas. Mas nós temos outros agravantes, né? A nossa sociedade, ela adquiriu um comportamento sedentário. Então, tudo nós trocamos pela comodidade, pelo conforto. As pessoas evitam caminhar, as pessoas não usam mais escadas, as pessoas não usam os próprios meios de locomoção. Isso gera um sedentarismo. Então, nós temos um volume, uma porcentagem da população sedentária muito grande. O sedentarismo leva à obesidade. A ansiedade que a Camila colocou, aquela coisa do isolamento do jovem dentro dos quartos, ele vai acabar comendo mais. Comidas superprocessadas, hipercalóricas, com altos teores de sal e açúcar. Isso vai levar à obesidade, vai levar à hipertensão, ao diabetes. E isso tudo junto vai servir de arcabouço para o aceleramento das doenças cardiovasculares. A principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares, entre elas o infarto. Mas o infarto, ele é apenas a ponta do iceberg.
por baixo do nível da água, nós temos uma série de outras coisas que fazem o infarto ocorrer, que é o sedentarismo, a hipertensão, o diabetes, o colesterol, o tabagismo, o hábito de fumar, a falta de atividade física. Tudo isso leva às consequências dessa doença aterosclerose, que é o infarto. Consequentemente, nós temos uma população de jovens que já não pratica mais esporte, que se alimenta mal e que está estressada, seja por problemas sociais diversos, pelo confinamento, uma série de coisas, e isso tudo são gatilhos, são elementos que vão acabar culminando no aparecimento dessas doenças antes do que era mais comum no passado, depois dos 50, 60 anos de idade. Então, nós começamos a ver de uma forma preocupante o crescimento desses eventos também na população mais jovem. Silvia, é legal o que você falou dessa questão da ansiedade que a Camila já estava ilustrando para a gente, ou seja, né, a gente muitas vezes tem aquela ideia do coração emocional, né? A gente fala, não leva isso para o coração, estou com o coração doendo, né? Quando a gente se refere às nossas emoções. Então, esses problemas no coração emocional também podem impactar na saúde do coração físico, é isso? Sim, impacta de maneira muito importante, Guilherme. Para você ter uma ideia, a Camila citou a questão do sono. O sono, o excesso, ou a falta, ou o sono de má qualidade, gera estresse. Além dessa falta do sono, ou sono de má qualidade, alterar uma série de mecanismos próprios do nosso corpo de reorganização do seu metabolismo, ele também acaba levando ao estresse. Essas duas coisas, quer dizer, essa falta da recuperação que o sono nos dá para a fisiologia do nosso organismo, e mais o estresse que ele nos induz pela falta, pelo sono de má qualidade, isso é um gatilho, sim, para as doenças cardiovasculares. A ansiedade, nós temos situações de pacientes que infartam, isso é mais comum em mulher, tá? Que infarta. E quando nós vamos estudar as artérias coronárias, elas não têm doença obstrutiva nenhuma, mas elas viveram uma situação de estresse, de extrema ansiedade, algum problema familiar ou uma situação extremamente estressante, e isso pode levar a um tipo de manifestação do infarto, que é a síndrome do coração partido. E a pessoa pode infartar, sim, por essa descarga adrenérgica exagerada, induzida por emoções intensas, principalmente essas emoções negativas, essas situações de grande estresse. Então, a ansiedade, aquela ansiedade contínua de longo prazo, sim, ela vai trazer problemas para o coração. Aquela ansiedade ou aquela situação de estresse agudo também é causa de problemas cardiovasculares. É aquela ideia, né, Camila? A gente está fazendo essa conexão entre as especialidades de vocês dois. Aquela ideia que a gente fala o tempo todo, né, da medicina hoje, da saúde hoje, sendo um cuidado com o corpo como um todo, né, não uma área específica, não é diferente com essa população mais jovem, né? Ainda que em geral tenha mais vitalidade, seja cheia de saúde, também precisa estar atento que às vezes a manifestação de um problema pode ter origem em outra área, né? Exatamente. É como o doutor até falou, né? Essa questão da ligação do coração com o estado emocional. Nós vemos aqui no hospital diversos pacientes, quando a equipe solicita nosso atendimento, está ansioso, a gente já pensa, é da cardio. E tem bastante paciente da cardio muito ansioso, o doutor deve ter vivência com esse tipo de paciente. O paciente cardiológico, ele é muito ansioso, né? Então, a gente vê que essa ligação aí do estado emocional com o coração é muito relevante, como ele disse, né? Do sedentarismo, tabagismo, tudo isso acaba implicando aí para um quadro de ansiedade exacerbada, e nós temos observado até muitos jovens internados com esse quadro de dor torácica, e quando vai avaliar, pode ter mesmo uma alteração clínica ali importante, mas que foi desencadeado devido a algum
estado emocional alterado que veio ali carregando, é como uma panela de pressão que em algum momento explode, não consegue mais lidar, né, com esse caso e acaba vindo na internação e a pessoa se dá conta da importância do cuidado físico e emocional, né? Porque a gente observa que ainda há muitos tabus quanto ao estado emocional, principalmente de gerações passadas, que tem um pouquinho mais de dificuldade ali de pensar, né? O psicólogo não é um médico nem de loucos, né? Acho que a gente está com uma dificuldade só, Camila, está travando um pouquinho sua conexão. Vou te interromper rapidinho, só porque está travando um pouco, enquanto a gente já restabelece. Antes da gente sair para o intervalo, vou pedir até para o Silvio trazer um comentário para a gente. Eu tinha pedido para a Camila, lá no começo do programa, falar dos sintomas em relação à saúde mental, né? Até para ajudar você que está em casa a entender aí como eu falei, né? Com a juventude que você tem aí perto de você, seja um filho, um neto, algum amigo, familiar, entender esses sintomas de quando tem ali um sinal de alerta em relação à saúde mental. Eu queria que o Silvio falasse a mesma coisa para a gente em relação ao cuidado com o coração, né, Silvio? A gente sempre ouve falar que sentir dor, por exemplo, nunca é normal em nenhuma área, né? Agora, ainda mais com pessoas mais jovens, né? Então, assim, quais são aqueles pequenos alertas de que essa parcela da população precisa procurar um médico porque algo pode estar acontecendo? Essa é uma excelente pergunta e temos que entender que a manifestação do infarto, né? Vamos colocar o infarto, que ele é a peça fundamental aí que pode levar a êxitos fatais. Ela é caracterizada principalmente por uma dor no peito, que pode ser de um tipo, uma dor em aperto no meio do peito ou para o lado esquerdo do peito. Às vezes, essa dor pode ser uma sensação de que está sendo rasgado por dentro. Essa dor, ela se irradia habitualmente para o braço ou ombro esquerdo. Ela se acompanha de um suor frio que predomina na parte superior do corpo, do tronco, principalmente cabeça. Junto com sensação de náuseas, pode chegar a ter vômito e um mal-estar bastante intenso. Sempre que tiver um sintoma súbito de dor no peito, um desconforto no peito, acompanhado de náusea, vômito, suor frio, procure assistência médica o mais rápido possível. Avise a pessoa que está mais próxima de você para que te leve a uma unidade de saúde. Nunca vá andando ou dirigindo, procure sempre ajuda. Não retarde o seu atendimento. Essa é uma dor muscular, ontem eu fiz um pouco de academia. Não, deixe que o médico faça o diagnóstico, se o problema é muscular, articular ou não. Procure assistência o mais rápido possível, porque quanto mais rápido for feito o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Para as mulheres, elas têm um comportamento, às vezes, diferente. Nem sempre elas têm aquela dor típica que eu citei aqui. Mas um mal-estar indefinido que apareça de maneira súbita, também acompanhado de náusea, vômito, suor frio, uma indisposição inexplicada e de surgimento súbito, também, isso pode ser um infarto. Procure o mais rápido possível a assistência médica. E o mesmo vale para os diabéticos, onde os sintomas são diferentes, são parecidos com esses sintomas atípicos que eu citei das mulheres e devem sempre levantar a hipótese de que possa estar havendo algum problema com o coração e deve-se procurar assistência médica o mais rápido possível. Participam conosco a psicóloga Camila Ribeiro e o Silvio Giopato, cardiologista. Camila, Silvio, agora queria conversar com vocês um pouquinho sobre essas origens, né, desses problemas que têm causado tanta preocupação. No primeiro bloco, Camila, você já falou um pouquinho da questão da pandemia, por exemplo, que trouxe muita ansiedade, muita dificuldade no que diz respeito a esse controle emocional para muita gente. Não foi diferente com os jovens, né, que tiveram ali interrompido muitas vezes seus laços de amizade, suas aulas. Agora, o que mais você percebe também que tem
contribuído para esses fatores, né? Estou aqui com o meu celular na mão, a tecnologia que é aliada em tanta coisa, ela acaba também se usada da forma incorreta, atrapalhando o nosso cuidado com a saúde mental? Com certeza, sem dúvidas. A era tecnológica veio aí para nos ajudar, né? Para trazer grandes benefícios, mas ao mesmo tempo, dependendo do nosso modo de uso, pode prejudicar sim a nossa saúde mental. E a gente vê que cada vez mais a gente usa em excesso, né? A gente não consegue ficar sem internet em nenhum momento, a gente está sempre ligado. E é muito prejudicial, porque às vezes antes de dormir a gente ainda está lá no celular, isso prejudica o nosso sono. E muitas vezes a gente também fica em redes sociais e citando o quanto a gente fica ansioso, né, de ver pessoas, famosos, a gente acompanha a vida de todo mundo o tempo todo. E muitas vezes a gente fica frustrado quando a gente vê alguém com alguma coisa legal, que a gente não conseguiu, uma viagem. Então, a gente tem que usar com moderação, com sabedoria. Usar de uma forma consciente para que isso não nos atrapalhe. No momento que você perceber que está muito ansioso, que não está conseguindo dormir direito ou fazer qualquer outra coisa sem se desligar do celular, é importante ter atenção, porque isso está em excesso. Tem gente que não para se alimentar tranquilo se não tiver com o celular. E a gente ali, tentando se alimentar com o celular na mão, a gente não presta nem atenção de que forma a gente está se alimentando. A gente muitas vezes faz as coisas no piloto automático e isso não é legal. Então, a internet, tudo isso nos ajuda demais, mas se a gente usar de forma saudável e com moderação. Tudo que é em excesso, né, como todo mundo sabe, faz mal, mas a gente vê que cada vez mais a gente acaba ficando muito ligado em internet, em mídias, e tudo que é muito acaba sendo prejudicial. É legal ver como tudo isso está muito interligado, né? Você falou dessa questão da tecnologia, atrapalha, a gente não presta atenção nem como está comendo, às vezes nem o que está comendo, fazendo tudo com muita pressa, e isso vai impactar em outras questões também, né, Camila? Agora, outra coisa que a gente fala com frequência aqui no programa, quando se trata de saúde mental, ou dessa sensação de como lidar com essa sensação de frustração que é tão presente, ou tem tanta atenção nos dias de hoje, Camila, a gente entra na questão do uso das redes sociais, aquela ideia da comparação também da vida, né? Então, muitas vezes essa facilitação, esse fácil acesso que a gente tem, não só à informação do mundo todo, mas também da vida das pessoas, acaba criando um pouco esse sentimento, né? Então, eu vejo alguém que parece que está melhor que eu na vida, ou que está mais saudável que eu, ou que está viajando mais do que eu. Isso aí você também percebe em consultório que essa frustração que acho que acontece com mais frequência ao longo do nosso dia, também, se não bem acompanhada, pode se tornar um problema? Com certeza, essa comparação ela não é saudável, né? E a gente está muito ligado o tempo todo, a gente sabe de tudo, a gente acompanha a vida dos famosos, dos amigos, as pessoas postam tudo ali ao vivo, está viajando. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode entrar numa depressão. Por quê? A gente se frustra, a gente acha que o do outro sempre vai ser melhor. E a gente para de pensar e de prestar atenção na nossa própria vida, nos nossos próprios ganhos, né? O que a gente tem de bom na nossa vida. Porque o que a gente vê na internet, a gente só vê uma pincelada, né? Tem muita coisa por trás da vida de todo mundo. E não existe uma pessoa no mundo que tenha a vida 100% mar de rosas, né? Nós sempre temos problemas, mas lógico que na rede social todo mundo vai querer postar coisas boas, um ganho. Então a gente tem que tomar cuidado para não se blindar dessa forma de achar que ali na rede social a vida é maravilhosa, é tudo perfeito, porque senão realmente a gente vai se frustrar, entrar ali numa depressão, no isolamento, de achar que a nossa vida não é legal, né? Porque a gente tem ali o real, que é a nossa vida, e tem ali o ideal, a expectativa, né, que todo mundo quer. Então a gente tem que pensar com moderação que muitas vezes tudo que acontece ali é só uma pontinha do que é a vida da pessoa. E aí, quando você se vê frustrado ali e chateado por ver alguém viajando, pensa o que você tem de bom na sua vida, né?
agradecer as coisas boas que você tem na sua vida, amigos, familiares. E se você vê que está fazendo mal, desliga um pouquinho o celular, deixa de lado, vai ficar com a família, assistir um filme ali com a família, né, com os filhos, com o marido, com a esposa, e sai para passear um pouquinho. Acho que tudo isso é importante, porque senão a gente realmente fica ali focado nesse ciclo e vai fazendo cada vez mais mal. E agora, Silvia, a gente já citou aqui um pouquinho a questão dos cuidados e da origem dos problemas do lado físico, né? Principalmente do sistema cardiovascular. Você falou para a gente do sedentarismo, né? Está começando o ano, eu e mais 200 milhões de brasileiros, começa o ano com esse objetivo, né? Vou mudar os meus hábitos, vou começar a fazer mais exercício. Agora, quando a gente fala de sedentarismo, muitas vezes vem aquela ideia de que é algo mais comum entre a população, que vai ser mais comum entre a população adulta, né? Que já está ali começando a diminuir suas atividades, começa a ganhar peso, o metabolismo mudando. Entre os jovens, isso tem acontecido muito também, então, Silvio? Quem tem mais energia está poupando essa energia, não está gastando? As crianças, elas têm pouco espaço ou pouco acesso à atividade física. Então, quando elas estão na escola, elas têm o horário da educação física, mas um horário restrito. E quando elas vão para casa, né? Antigamente as crianças iam para casa, faziam os seus deveres de casa, ou não, e iam para a rua brincar, né? Hoje não, as crianças voltam para casa e vão para o computador, vão ficar no celular. E isso gera nelas um hábito de vida sedentário. O pai e a mãe não vão mais na padaria a pé, eles pegam um carro para ir na padaria. Se ele está passeando com o pai ou a mãe num shopping, ele não sobe a escada, eles sobem de escada rolante. Veja, então, isso é o comportamento sedentário. Você troca tudo o que você poderia fazer com a sua própria energia para que algo faça para você. O carro, o elevador, a escada rolante, e fica preso diante de telas, seja tablet, celular ou televisão. E isso se prolonga ao longo da vida. Aí você vai ter o que nós assistimos com grande preocupação, é a obesidade infantil, que vem crescendo de maneira assustadora. Os jovens estão mais obesos. E aí, quando chega na adolescência, agora a gente vive um outro problema, Guilherme, que junto com o sedentarismo, que é o acesso aos cigarros eletrônicos, que depois a gente pode abordar isso. Nos últimos 30 anos, o sistema de saúde fez um trabalho tão intenso sobre os perigos, os riscos dos cigarros e reduziu de maneira significativa a porcentagem de pessoas, de fumantes na nossa sociedade, e agora a gente cai numa nova armadilha, principalmente os mais jovens, com os cigarros eletrônicos. E aí você junta a ansiedade, o estresse que a Camila citou, junto com a falta de exercício, junto com a exposição à televisão e programas comerciais, seja no celular ou na TV, estimulando o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras, ricos em sal, ricos em açúcares. Isso tudo leva à obesidade. Por isso que nós temos 60% da nossa população acima do peso. E mais de 20% da nossa população já é obesa. É muita gente. Então, isso tudo, o sedentarismo, levando à obesidade, junto com esses outros problemas de ansiedade, evidentemente que vai desencadear, acelerar o processo de uma doença, que é a aterosclerose, que começa na infância, mas só vai se manifestar lá na vida adulta. Agora, depois dos 40 anos, agora ela começa a se manifestar aos 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade. Isso é muito preocupante. Silvio, você tocou num ponto importante da gente falar, que é essa questão dos cigarros eletrônicos, né? A gente tem outras questões relacionadas a produtos que são consumidos principalmente pela população mais jovem, hoje que vira febre e que não são naturalmente benéficos para a saúde, né?
bebida alcoólica também, né? A gente sabe que em festa o jovem cada vez mais tem sente essa necessidade de querer beber para se enturmar, enfim, para fazer parte daquele grupo. Também é preciso ter essa atenção. Então, mesmo aqueles que são maiores de idade, né, e que aqueles que verdadeiramente, que legalmente podem consumir esse tipo de produto, mas também precisa de muitas vezes, de uma orientação da família, de um acompanhamento da família para perceber se não está passando do ponto, né? Exato, Guilherme. Esse é um aspecto importante. O consumo do álcool, ele é uma das drogas lícitas, ele é permitido, mas não é por isso que ele pode ser consumido de qualquer maneira, nem ser estimulado, né? Porque o consumo do álcool, seja ele em qualquer quantidade, é prejudicial à saúde. Evidentemente que em excesso piora, né? Então ele é indutor de uma série de problemas cardiovasculares, arritmias cardíacas, e isso pode sim, no paciente, na pessoa que já tem uma predisposição a um evento cardiovascular, o consumo excessivo do álcool pode ser um gatilho para a complicação da doença cardiovascular, que seria o infarto. E entre os jovens, cresce a combinação do álcool com os energéticos. Os energéticos são bebidas com um teor de cafeína muito alto. A cafeína, todos nós sabemos, é um estimulante. Em doses elevadas, ela é prejudicial ao organismo como um todo, mas em especial ao sistema cardiovascular. Combinando o excesso de cafeína, altas doses de cafeína, com o álcool, nós temos vários relatos na literatura de morte de jovens em festas pelo consumo exagerado desta combinação extremamente explosiva que é álcool com os energéticos. E aí você vai juntando isso tudo, nós estamos formando uma geração de alto risco para eventos cardiovasculares. Pelo amor de Deus, como é perigoso, né, doutor? E por isso a gente tem que chamar a atenção das pessoas, de quem está em casa nos acompanhando para essas pautas. Mas agora queria começar a falar com vocês também sobre tratamento, sobre acompanhamento e principalmente sobre prevenção. Agora a gente está encerrando o mês de janeiro e o mês de janeiro é dedicado também à prevenção, ao cuidado com a saúde mental. Janeiro é adotado por muitas entidades, movimentos, como Janeiro Branco, justamente para chamar a atenção a essa questão. E Camila, esse tipo de campanha, né, ainda que aconteça uma vez no ano, a gente teve no fim do ano, se eu não estiver enganado, em setembro, essa atenção para a questão cardiovascular, agora em janeiro a gente vê vários movimentos chamando a atenção para a saúde mental. Na sua opinião, qual que é a importância da gente aproveitar então essas oportunidades para ocupar esses espaços, né, programas de TV como esse, as redes sociais e chamar a atenção para essas pautas? É importantíssimo, porque há muitos anos, até atualmente, nós vemos que ainda há o preconceito de cuidarmos da saúde mental, né? Muitas pessoas têm vergonha de falar que está passando por algum problema, acha que vai ser taxado como louco, né? Como desequilibrado ou fraco. E é importante a gente sempre falar sobre a saúde mental. Falando sobre a saúde mental, a gente vai trazendo conhecimento para a população para que elas consigam procurar o tratamento quanto antes. Porque o quanto antes da gente tratar um transtorno mental, melhor a gente vai ter o resultado do controle de sintomas. Porque quanto mais tempo passar e a pessoa não fizer o tratamento, isso vai se agravando de uma tal forma que incapacita essa pessoa. A pessoa deixa de fazer suas atividades de rotina. Porque é uma coisa, quando a gente sente uma dor, a gente sempre busca, né, o médico, a gente se preocupa, vai tomar um remédio. Quando se trata da saúde mental, a gente vai deixando levar. A gente vai sentindo uma tristeza, uma ansiedade, mas a gente vai deixando ali de lado. E isso que é perigoso, porque quando a gente vai buscar auxílio, muitas vezes já está de uma forma muito agravada, que já bloqueou ali várias áreas da sua vida, né? Familiar, social, profissional. Então, é uma pessoa que acaba perdendo alguns eixos da vida porque ela deixou aquilo se acumular de uma tal forma que se agravou. E quando a gente fala sobre a saúde mental, vai quebrando alguns tabus e as pessoas vão tendo mais curiosidade
interesse em buscar ajuda, né? A melhor forma da gente cuidar da nossa saúde mental é buscando ajuda, é conversando, é buscando um amigo. Lógico que a orientação profissional é o principal caminho, né? A gente buscar ali o auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra, mas assim, conversar com alguém, pedir auxílio, já vai ser um grande caminho ali que aquela pessoa, aquele amigo, aquele familiar pode te levar também para buscar ajuda, né? E quando a gente vê essas campanhas, são muito importantes na TV, nas mídias, porque abre ali um leque de possibilidades que as pessoas podem buscar tratamento, se informar mais e quebrar um pouquinho ali, né, desse preconceito que a gente tem com a saúde mental, né? Porque a nossa saúde, é uma só, tanto ela física quanto ela mental. As duas têm que estar em equilíbrio. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre jovens e saúde. Afinal, com menos de 30 anos é cada vez mais comum o surgimento de doenças que só eram esperadas depois dessa idade. A cada ano surge um considerável número de casos de acidentes vasculares cerebrais, de problemas cardiovasculares e também doenças psicológicas. Como prevenir e tratar esses problemas? É o que a gente quer abordar nesse terceiro e último bloco do nosso debate. Silvio, já estava no fim do segundo bloco conversando com a Camila sobre prevenção, né? E aí eu queria primeiro que você nos ajudasse nesse sentido. Nós naturalmente falamos, né, do que causa problemas, principalmente para o coração, e aí a gente já começa a imaginar que é justamente evitar esse tipo de situação para prevenir, né? Agora, mas queria que você ajudasse a gente então a elucidar, a ilustrar para quem está em casa um pouquinho desses pontos no dia a dia, dessas pequenas mudanças algumas vezes, mas que já vão fazer uma grande diferença na saúde de uma criança ou de um adolescente. Legal. A prevenção é a chave da economia da saúde mundial. A saúde, os tratamentos das complicações das doenças cardiovasculares é muito caro. Então, se nós prevenirmos a ocorrência dessas doenças, nós vamos ter mais recursos para aplicar em outras áreas, em outras situações. Portanto, a preocupação com a saúde do coração não é depois dos 30 anos, ela tem que começar na infância. Os pais têm que preocupar com a saúde cardiovascular dos seus filhos na infância, estimulando alimentação saudável, atividade física intensa todos os dias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa fisicamente ativa é aquela que cumpre 30 minutos de uma atividade moderada 5 vezes por semana. Ou seja, são 150 minutos de atividade física por semana, todas as semanas. Tem que ter regularidade. A alimentação, evitar alimentos hiperprocessados, dar preferência para alimentos naturais, alimentos integrais, isso vai ajudar a fisiologia do seu organismo. Os jovens, adolescentes, se afastar do consumo excessivo do álcool, não caiam na cilada dos cigarros eletrônicos, que eles têm um teor de nicotina muitas vezes maior do que num cigarro comum. Isso é realmente muito perigoso. O controle da pressão, do diabetes, do colesterol tem que começar cedo, tem que ser monitorado desde cedo. E aquelas pessoas que têm uma história familiar, um pai, uma mãe, que teve doença cardiovascular mais precocemente, homem abaixo de 55 anos, mulheres abaixo de 65 anos, isso é uma história familiar importante para a doença cardiovascular. E as gerações dessas famílias têm que se preocupar e ir atrás de fazer exames e fazer acompanhamento cardiológico, porque com isso você vai evitar que essa doença venha a se manifestar no futuro, diminuindo ou o seu tempo de vida ou a qualidade de vida, que são duas coisas fundamentais para a nossa sobrevivência. Agora, Silvio, também queria aproveitar para a gente falar da questão do tratamento, né? Claro que você falou da prevenção e isso é muito importante, seguir a partir desses passos que você trouxe, um estilo de vida mais saudável. Agora, lá no começo do programa, a gente falou, por exemplo, sobre sintomas.
A partir do surgimento de um sintoma, então, que uma pessoa procura ajuda médica, como é que funciona um tratamento? Ou então, por que é tão importante um tratamento começar rápido? A gente fala, né, que quando, na hora de descobrir uma doença, quanto mais cedo ela for descoberta, mais chance tem de reverter esse cenário. Esse mais cedo também vale para a idade, ou seja, é melhor não postergar. Se eu talvez tenha um problema cardiovascular, quando eu sou mais jovem, é mais fácil resolver isso do que ir lá na frente? Olha, quando nós falamos da doença instalada, ou seja, quando a pessoa instalou um infarto ou um AVC, o derrame, né, popularmente conhecido como derrame, são as duas principais manifestações das doenças cardiovasculares. O infarto é o que mais mata, o AVC é o que mais deixa sequelas, tira as pessoas do trabalho e da vida produtiva, compromete a qualidade de vida. Quando a pessoa tem sintomas do infarto, aqueles que eu descrevi, sejam os típicos, aquela dor no peito, com irradiação, etc., etc., ou os atípicos, no caso das mulheres, dos diabéticos, dos idosos, tem que se procurar atendimento o mais rápido possível. Por quê? Quanto mais rápido o tratamento, que é a desobstrução da artéria, seja do coração ou a do cérebro, menor vai ser a chance de morte. Então, buscar atendimento, ser tratado precocemente, a cada hora perdida no diagnóstico e no tratamento, aumenta em 8% a chance de você morrer. Então, da hora que começou um infarto, a cada hora que você atrasa o tratamento, é 8%, e é cumulativo, que você vai aumentando a chance de morte. Portanto, nós temos um ditado que diz: tempo é músculo. Quanto mais rápido você for tratado, menos músculo do coração você vai perder. E isso também é válido para o cérebro. Quanto mais rápido você for tratado, menor vai ser a sequela, melhor vai ser a sua qualidade de vida. O tratamento é feito através do cateterismo, através do desentupimento das artérias coronárias ou cerebrais. E depois disso são os remédios para controle da pressão, do diabetes, do colesterol, medicamentos para refinar o sangue. Aí é o que nós chamamos de tratamento secundário, né? Uma prevenção secundária para que essa pessoa não tenha um segundo ou terceiro evento. Agora, pedir para a Camila ajudar a gente também a trazer esse tipo de reflexão relacionada à prevenção e tratamento. Camila, primeiro, quando a gente fala de prevenção, quais são as ferramentas para a gente fazer essa faxina mental, digamos assim? Quais são os momentos do dia, né? Alimentação, sono, exercício, como você já disse, são esses pontos-chave, então, para a gente ter atenção e ajudar a prevenir problemas para a nossa saúde mental? Sem dúvida. No dia a dia, a gente precisa mesmo de um período ali para poder ter um lazer, para poder ter o descanso, né? Porque a gente vê que o dia a dia é tão corrido que muitas vezes a gente não teve uma pausa nem para se alimentar. E aí, como eu disse no outro bloco, a gente tem que ter paz até na hora de se alimentar. Sentar com tranquilidade, deixar celular, televisão, tudo de lado, ter um momento de prazer, sentir mesmo o momento, né? Até na hora do banho, colocar ali uma música relaxante, fazer atividade física, a gente sabe que é super benéfico para tudo, saúde física, mental, mas a gente ter um momento do nosso lazer, do nosso prazer, é muito importante. Se é escutar uma música, se é assistir um filme, uma série, qualquer coisa que você acha que vai ser válido ali para o seu momento prazeroso, é muito importante, porque a gente está o tempo todo na correria e muitas vezes a gente esquece de ter um momento só nosso. E é o nosso cuidar da sua saúde, fazer os exames de prevenção, ir ao médico, né? Fazer exames de rotina, a gente cuidar da nossa saúde mental. Não necessariamente quem está passando por um problema precisa fazer psicoterapia, mas se você quer um autoconhecimento, começa um acompanhamento psicológico. É muito importante a gente se conhecer. Muitas vezes a gente acha que se conhece 100%, mas se a gente se
dedicar ali a uma psicoterapia, você vai descobrir ali coisas muito legais sobre você e também mudar comportamentos que no momento são disfuncionais, e tudo isso vai te ajudar. Então, qualquer momento de prazer ali vai ser importante para você relaxar e tirar um pouquinho aí do estresse diário. Camila, então, essa orientação, sem dúvidas, já vai ajudar muita gente em casa, mas para a gente começar a encerrar aí para o fim do programa, a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem algumas considerações finais. Hoje, então, queria pedir para vocês deixarem um recado especial, principalmente para os pais que estão nos vendo, já que estamos falando tanto de criança, adolescente, de jovens, né, que ainda tem essa referência com o pai, com o responsável em casa. Queria, então, pedir primeiro para você deixar um recadinho para quem está em casa da importância de cuidar da saúde mental daqueles com quem ele se preocupa, com quem ele ama nesse 2023. Eu acho que a importância da gente ter o diálogo, né? Vamos começar o ano aí pensando em termos de diálogo. Muitas vezes na correria a gente acaba nem parando para conversar ali com o esposo, com a esposa, com os pais, com os filhos. É importante a gente parar e ouvir o outro, né? Ter uma pausa ali, ouvir atentamente, com tranquilidade. Então, acho que a chave ali para a gente poder cuidar da nossa saúde mental é o diálogo, pedir ajuda, buscar ajuda profissional e também ter os momentos ali de cuidar da sua saúde física e emocional. E é importante a gente falar sobre o tema e a gente contar para um amigo, para um familiar, ajudar quem está precisando, porque com certeza nesse momento muitas pessoas estão precisando de ajuda. Olha um pouquinho para o lado, vê um familiar, um amigo que esteja precisando, ofereça uma escuta que já vai ser muito importante. Então, acho que a palavra-chave do momento é o diálogo, que é muito importante. Sem dúvida, cada vez mais importante, né, Camila? Essa palavra, a gente valorizar e pregar essa cultura do diálogo. Silvio, queria que você deixasse também suas considerações finais e tivesse esse momento de olhar para quem está nos assistindo, para o nosso telespectador e deixar um recado especial aos pais, aos adultos, aos responsáveis que estão nos acompanhando sobre a importância deles assumirem esse papel de cuidado com a saúde das crianças, dos adolescentes. Olha, esse aspecto é muito importante, que como estamos falando de jovens, né, e a preocupação dos pais com os filhos, eu acredito no exemplo. A melhor maneira de ensinar alguém é dando o exemplo. Então, o exemplo tem que começar dos pais. Os pais têm que fazer atividade física para estimular os seus filhos a fazerem atividade física. Os pais têm que se alimentar melhor para estimular seus filhos a crescerem numa cultura de alimentação saudável. Os pais que fumam devem parar de fumar para não estimular seus filhos depois, na adolescência ou na vida adulta, a serem tabagistas. Os pais que consomem bebida alcoólica ensinem os seus filhos a consumirem bebida alcoólica de maneira responsável, de maneira saudável. Os pais que têm doenças como pressão, diabetes, ensinem os seus filhos de que eles precisam cuidar da saúde. Eles não são de ferro, eles não são eternos. Não é porque estão cheios de energia que eles não serão doentes no futuro. E para que isso não ocorra no futuro, o cuidado com a saúde tem que começar cedo. Tudo é o exemplo. Se uma família der bons exemplos, teremos gerações bem informadas, gerações saudáveis. Tomara que a gente consiga colocar essa consciência para quem está em casa, né? Aliás, essa é a proposta desse nosso espaço aqui na TV Aparecida, sobretudo desse programa de hoje, né? A gente espera que a gente possa ter, então, levado um pouco dessa informação para você que está nos assistindo, dessa consciência, como o Silvio disse, para os adultos, para os mais velhos, de passar o exemplo, de ter esse cuidado, esse olhar de cuidado para com a saúde física e mental dos mais jovens e principalmente para você jovem, viu? Você é adulto, pai, mãe, tio, avô, manda esse programa
programa para o jovem que não conseguiu assistir, que a gente também quer falar com eles, né? Para que os jovens, que às vezes têm aquela ideia, né, de nada vai me acontecer, ainda sou novo, esses problemas não vêm, vêm sim, viu? Então, que você possa aproveitar tudo isso de informação que a gente recebeu hoje dos nossos convidados para cuidar melhor da sua saúde, para que você possa ser até um jovem mais velho, né, Silvio? Para que possa durar mais tempo, ter uma longa vida e aproveitar tantos momentos. Agradeço a vocês, viu, pela companhia, pela participação no nosso programa. Nosso tempo está começando a se encerrar, mas preciso agradecer imensamente a participação dos nossos convidados, a Camila Ribeiro, ela que é psicóloga, atua há mais de 7 anos na rede de hospitais São Camilo, com foco em saúde mental no âmbito hospitalar e abordagem humanizada para atender à subjetividade e à singularidade de cada paciente e familiar. O atendimento é realizado em todas as unidades da rede, como UTI adulto e infantil, pediatria, clínica médica, cirúrgica e oncologia. Camila, até uma próxima, viu? Obrigado pela participação com a gente. E também agradeço o Silvio Giopato, cardiologista e mestre em cardiologia pela Unifesp, ele que é diretor do Laboratório de Hemodinâmica do Hospital das Clínicas da Unicamp, coordenador médico dos laboratórios de hemodinâmica e cardiologia intervencionista dos hospitais Vera Cruz, em Campinas, Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba e São Vicente de Paulo, em Jundiaí. Silvio, muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Uma boa noite para você também. E se você aí de casa quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e com seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube nesse link que está aparecendo aqui na tela. Não se esqueça, hein, quando fizer comentários nas publicações ou nas redes sociais, utilize a hashtag AparecidaDebate para que a gente possa ver também a sua opinião sobre o nosso programa. Meu agradecimento especial, claro, a você que nos acompanhou até aqui, viu? Uma ótima noite, até qualquer hora. Tchau, tchau.